convidar aqui à frente. Eu falei para vocês que eu tinha convidado um pregador jovem, já que hoje é pré-congresso, não é verdade? Essa semana inteira nós vamos ter uma semana, eu vou dar informações depois, focada para jovens e adolescentes. Eu convidei então o meu querido Anderson. Por favor, Anderson, tenha bondade. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dele. Anderson. O Anderson, ele é um filhão, ele é um garoto, não é verdade? Antes é casado com a Thalita, tem o Caio, que é um futuro pastor, não é? E tá ali o irmão dele, o Marcelo, mas a Flávia, um prazer revê-los. Eu fui lá dar um abraço nele. Eles vieram ouvir o que Deus tem a falar através da vida do Anderson, não é? Eu quero convidar vocês a estar com o seu coração aberto. O Anderson, ele foi treinado em nossa escola de líderes. Ele foi um bom devocionalista, analisado por mim mesmo, não é? E pelo seu grupo de curso, ele tem ministrado nas vigílias de jovens. E hoje, como é uma noite que nós reservamos como pré-congresso, eu senti no coração durante o mês de agosto e setembro de convidá-lo a pregar nessa noite, a trazer uma palavra ao nosso coração. Amém? Você pode estender sua mão para cá comigo, por favor, e dizer: Senhor Deus, nós colocamos o teu servo em tuas mãos. Usa-o no poder de teu Espírito e fala conosco essa noite. Fala ao nosso coração. Que teu Espírito tome a vida de teu filho e utilize a sua vida como profeta, falando aos nossos corações. Nós oramos em o nome de Jesus. E todos digam amém, amém, e aplaudam o Senhor. Graças e paz, igreja. Amém. Que festa, hein? Eu acho que quando a palavra fala lá na primeira epístola de João: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, a palavra de Deus está em vós e tendes vencido o maligno. Eu acho que é disso que ela está falando. Eu acho que é quando a gente adora a Deus, é quando a gente se envolve. É igual quando eu estava chegando hoje aqui, o pessoal da dança estava preparando a roupa e deviam ter ensaiado bastante, cuidando dos detalhes. É um envolvimento total, é uma entrega total. É os detalhes como adoração ao Senhor, é envolvimento. Hoje para mim é uma noite muito importante. No congresso passado, congresso de jovens passado, o pastor Ricardo Bitum, ele pregou sobre sonhos. E um dos sonhos que eu tive está se realizando aqui nessa noite. É um presente, é um dos grandes presentes que Deus me deu esse ano, estar aqui ministrando a palavra pela misericórdia do Senhor. E eu gostaria de pedir para os irmãos abrirem as Bíblias sem demora em Atos capítulo 23. Semana que vem nós teremos nosso terceiro congresso de jovens. Vitória, dá uma glória a Deus aí, aplauda o Senhor. Que bom hoje nós temos um ministério de jovens consolidado, um ministério forte, um ministério envolvido. Glória a Deus por isso. Os irmãos encontraram? Amém. Eu tenho muita expectativa para a semana que vem. O tema do nosso congresso é Não Olhe para Trás. Lá com base no texto de Lucas 9:62, Jesus fala: aquele que lança a mão do arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Já tenho expectativa que Deus vai tratar do meu relacionamento com Ele. E eu quero que você também tenha expectativa. No próximo final de semana, Deus vai falar muito conosco. Amém? Versículo 11, capítulo 23, tem como título lá: o Senhor aparece a Paulo. Diz o seguinte: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo que deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém,
assim importa que também o faças em Roma. Versículo 12. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e sob anátema juraram que não haviam de comer nem de beber enquanto não matassem a Paulo. Eram mais de 40 os que entraram nesta conspirada. Pouco em seguida, no versículo 16, diz o seguinte: mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Então este, chamando um dos centuriões, disse: leva este rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa a comunicar-lhe. Tomando, pois, levou ao comandante, dizendo: o preso Paulo, chamando-me, pediu-me que trouxesse à sua presença este rapaz, pois tem algo a dizer-te. Os irmãos podem assentar. Eu li apenas alguns versículos, porque é um episódio um tanto quanto longo, e eu vou contar resumidamente o que aconteceu aqui para os irmãos. O apóstolo Paulo, após várias viagens missionárias, ele vai a Jerusalém. Chegando em Jerusalém, ele é muito hostilizado lá. Lá ele é espancado, é preso. Existe uma movimentação entre os judeus para matar o apóstolo Paulo. Talvez fosse um dos momentos mais difíceis do ministério dele. E já na prisão, já preso em uma fortaleza, Jesus vai, aparece a Paulo, se coloca ao lado dele e fala assim: olha, tenha coragem, porque da mesma forma que você pregou meu nome aqui em Jerusalém, você também vai pregar em Roma. Você não vai morrer aqui, você não vai perecer aqui. Ainda tem coisas a mais para você. E nesse meio tempo, muitos judeus, fizeram até greve de fome e disseram que não iam comer nem beber enquanto não conseguissem assassinar o apóstolo Paulo. Mas aí um jovem, que a Bíblia ela não cita o nome, diz apenas que é filho da irmã de Paulo, parente de Paulo, sobrinho de Paulo. Ele resolve se envolver nessa situação. Ele vai e escuta aquilo que os judeus estavam tramando contra Paulo e corre e vai contar para Paulo aquilo que está acontecendo. Aí Paulo chama um dos guardas da prisão e fala: ó, leva esse cara aqui leva esse rapaz, leva esse jovem para o comandante, porque ele tem alguma coisa para dizer para o comandante. E aí ele foi até o comandante, esse jovem, contou a cilada que estavam armando contra Paulo, e como o comandante sabia que Paulo era um cidadão romano, não ia permitir que os judeus matassem ele sem um justo julgamento, sem que ele fosse julgado da forma correta. Então vai esse comandante, manda um exército de quase 500 homens para resgatar o apóstolo Paulo com segurança. Resumidamente, esse é o contexto. Agora, eu quando estava preparando essa mensagem, depois do convite de trazer essa ministração, eu comecei a buscar, como a gente está às vésperas aí do congresso de jovens que tiveram destaque na palavra. E aí eu pensei em vários, pensei em Davi, pensei em Samuel, pensei em José, pensei em Daniel, nos amigos de Daniel, pensei em Timóteo. Eu fiquei muito inclinado a falar de Timóteo hoje à noite. Mas o Espírito Santo vai e me direciona para um jovem que a palavra não cita nem o nome dele, é um texto muito curto, fala-se muito pouco sobre ele. Mas foi um jovem que, apesar dessa questão do anonimato, apesar dele estar muito escondido em todas essas páginas da palavra de Deus, ele foi fundamental para salvar a vida do homem que converteu milhares e milhares de pessoas. É um jovem que não apareceu muito, mas a participação dele foi incrível. Falei para o Espírito Santo: tá bom, então vamos falar desse jovem aí. E aí eu comecei a analisar algumas características dele, algumas coisas que chamam a atenção desse jovem. E a primeira coisa que me chamou a atenção dele foi a questão do envolvimento mesmo. A questão da coragem de se envolver em uma situação como essa. Eu não sei se você concorda comigo, mas era perigoso para ele se envolver nessa situação. Um grupo muito grande de pessoas querendo assassinar Paulo, e ele entra nessa situação: não, vou contar para ele o que está acontecendo. Era perigoso para ele. E eu já fui a partir daí já confrontado com essa palavra. Eu falei: olha, obrigado Espírito Santo, é isso então. Eu espero da mesma forma que você também seja confrontado por essa palavra. E eu comecei a me perguntar até que ponto eu, Anderson,
estou disposto a me envolver com as coisas de Deus, independente das consequências, independente da situação. Até que ponto eu estou disposto a me envolver com Deus, sem me preocupar com o que eu posso perder, com o que possa acontecer. E quando eu falo de envolvimento, eu não falo de envolvimento, aquele envolvimento, não, se eu não me envolver com as coisas de Deus, Ele vai me amassar igual uma bolinha de papel, vai me pôr no estreito. Não é disso que eu estou falando, mas é aquele envolvimento com amor. Aquele envolvimento, Deus me ama, me trouxe para a sua glória, me trouxe para a tua salvação, e eu quero participar disso, eu quero me envolver. É desse envolvimento que eu estou falando. E eu acho muito bom quando a gente começa a se conflitar, a se debater com esse tipo de questão. Eu gosto de me colocar na parede com esse tipo de questão. Porque a gente perde a máscara, a gente perde a religiosidade e começa a ficar transparente diante de Deus. Quando você começa a se perguntar assim, Senhor, por que eu tenho tantas oportunidades de falar do Teu nome e eu gasto só algumas delas? Uso só algumas dessas oportunidades. Ou porque assim eu tenho tanto tempo no meu dia, faço tantas coisas, invisto em tantas áreas da minha vida e não consigo tirar um tempo para ler a palavra, para me alimentar da palavra. Eu me pergunto essas coisas, porque essas coisas me fazem crescer diante do Pai. Essas coisas me mostram quem eu realmente sou. Eu não sei se você já se perguntou, se alguma pessoa chega até você e fala assim, qual a pessoa que você mais ama no universo? Você vai falar Jesus. E às vezes se perguntar qual a pessoa que você menos falou hoje, você também vai falar Jesus. É assim comigo. E buscar entender por que a gente não se envolve mais com Deus, nos transforma em alguém melhores para Deus, nos envolve mais com Deus e glorifica o nome dEle. Porque não tem nada melhor que a criação que foi feita para ser amada por Deus, se volta para Ele e fala, Deus, me mostra o que eu preciso saber ao meu respeito, que eu ainda não sei, para glorificar o Teu nome, para ser um contigo, para continuar nesse caminho contigo. E eu pensando em envolvimento, eu lembrei do mês passado, como exemplo, em que cerca de 60 jovens daqui da Igreja Unida de Emiliano Matarazzo vieram para a igreja no sábado de manhã, se consagraram, buscaram a Deus, oraram até a hora do almoço, deram uma paradinha para o almoço porque ninguém é de ferro, voltaram à tarde, se prepararam mais um pouco e saíram para 2 horas de evangelismo ali na Ponte Rasa. Saíram para falar durante 2 horas do amor de Jesus, se prepararam para isso. E coisas extraordinárias nessas 2 horas aconteceram. Se vocês perguntarem para cada jovem que esteve presente nesse evangelismo, cada um vai ter uma história para contar. Tiveram pessoas lá, teve um homem que eu me lembro dele, que nós estávamos orando por ele ali na pracinha da Ponte Rasa, que ele disse, olha, eu estava pensando em me matar hoje. Ele estava com a esposa, com a filha pequena, eu não sabia o que fazer, eu estava pensando em me matar hoje, mas ele foi alcançado pelo amor de Jesus. Teve um outro jovem, um vendedor de uma loja, nós entramos lá e ele falou assim, olha, eu estava pensando em largar meu emprego e ir para o crime, não está valendo a pena, minha mãe é cristã, meu pai é evangélico, eles oram por mim, Deus tem usado pessoas para falar comigo, mas foi naquele momento que ele foi alcançado pelo amor de Jesus. E aconteceram coisas tremendas, tremendas. Só que esse chamado não é só para esses jovens, não é só para a turma do Ivanaldo, do Fabiano, que saem no sábado para evangelizar. Existe um apelo do Espírito Santo para a igreja, para que a igreja saia dessas 4 paredes e leve o amor de Jesus para aquele que está necessitando. Tem coisas acontecendo na igreja de Cristo, aqui na Igreja Unida de Emiliano Matarazzo, que muitos de nós estamos envolvidos, muitos de nós não estamos envolvidos e muitos de nós nem sabemos o que está acontecendo. E o Espírito Santo quer que essa igreja saia, é como se fosse uma reta final. Sabe corrida de Fórmula 1? Que está aquela retona que eles pegam 300 km por hora? Eu não sei quem é o melhor da Fórmula 1 agora, não sei se é o Fernando Alonso, vai acompanhar a Fórmula 1, mas é mais ou menos isso que a igreja está vivendo. A trombeta está prestes a tocar, o Senhor está prestes a fazer a montaria para buscar a sua igreja. É necessário que a igreja corra atrás das almas que ainda estão perdidas. Foi uma das características que mais me chamou a atenção nesse jovem, a questão de se envolver.
uma outra característica que me chamou muita atenção foi a questão do anonimato mesmo. É um jovem que não aparecia, ele não era um discípulo, a Bíblia não relata ele como discípulo, era o filho da irmã de Paulo. Eu quero dizer para você jovem da Igreja Unida de Emílio Matarazzo, mesmo às vezes no anonimato, mesmo escondido, mesmo sem estar em evidência aqui cantando, dançando, pregando a palavra, tocando, você pode mudar o rumo das coisas através do Espírito Santo. Você tem esse potencial de Deus na tua vida, independente de estar em evidência ou não. Eu, quando estava preparando essa palavra, a primeira coisa que eu lembrei foi das mães de oração, o primeiro grupo que eu lembrei. Porque esse ministério de jovens hoje é só um ministério forte, um ministério consolidado, porque a gente tem sido apoiado pelas mães de oração. E o mais curioso disso é que quando elas estão orando, chorando por esse ministério, ninguém está vendo. A minha oração aqui, assim como elas em secreto têm abençoado essa igreja, o Pai em secreto vem as abençoar também, conforme diz a palavra. Nessa igreja, assim como eu estava conversando com a pastora missionária Alice hoje de manhã, tem muitas pessoas que trabalham e são tremendamente usadas por Deus e a gente não vê. E o Senhor quer isso de nós também, porque nós podemos mudar a história da igreja, nós podemos mudar a história das nossas vidas, nós podemos mudar a nossa casa, mesmo não aparecendo tanto. Nesse mês eu fui convidado para ajudar a servir a Santa Ceia, eu e outros jovens. E nesse convite, calhou de eu ajudar a encher os copinhos de vinho da Santa Ceia. Enquanto eu estava no banco tomando o vinho, nunca passou pela minha cabeça quem é que enche esses copinhos, em que horário são cheios esses copinhos. Mas quando eu estava lá enchendo os copinhos, eu em silêncio fui tomado pelo Espírito Santo e eu orava: Senhor, quem tiver contato com esse vinho, seja curado por Ti. Quem tiver contato com esse vinho, seja liberto por Ti. Eu creio que existe um milagre sobrenatural para aqueles que fazem em secreto as coisas de Deus. Uma outra coisa que me chamou a atenção desse jovem é que ele tinha alguma coisa para dizer. Lá no versículo 18 diz lá: tomando, pois, levou ao comandante, dizendo: o preso Paulo, chamando-me, pediu que trouxesse a sua presença esse rapaz, pois ele tem algo a dizer-te. A sociedade não acredita muito no jovem hoje. Se você perguntar lá fora, fazer uma entrevista, perguntar: o que você acha da juventude de hoje? A juventude está perdida. Mas o jovem cristão, ele tem poder de mudar isso. Aquilo que você, jovem, diz, tem poder de transformar a sociedade, a visão da sociedade ao seu respeito. Aquele jovem, ele tinha uma coisa para dizer. Aliás, a missão dele, aquilo que ele tinha para fazer, está justamente relacionado àquilo que ele tinha para dizer. O ministério dele, o ministério que aparece aqui na palavra dele, naquele momento foi contar algo que salvasse a vida do apóstolo Paulo. As nossas palavras, elas podem salvar muitas vidas, não só as que morrem fisicamente, mas as que morrem espiritualmente. É muito preocupante quando a gente chega num jovem, se diz cristão, e pergunta para ele: o que você leu na palavra essa semana? O que o Senhor falou com você essa semana? E ele não tem nada para dizer. A semana passou tão rápido, assim que Satanás faz, ele ocupa a gente demais. Ele não tem nada para dizer. É preocupante quando um jovem carente procura esse jovem cristão, confessa suas dificuldades, suas frustrações, suas tristezas, e esse jovem não tem nada para dizer. O Espírito Santo quer nos encher de palavras, e que nós sejamos terra boa, pronta para frutificar e proclamar aquilo que o Espírito Santo quer que proclamemos. Amém? A palavra, eu disse que estava pendente um pouco a falar de Timóteo. O pastor Paulo diz para Timóteo assim: olha, ninguém te despreze por causa da tua mocidade. Não é porque você é jovem
que você não pode ser usado por Deus. A gente vive numa sociedade que a gente está acostumado a esperar. Não, mais tarde eu vou fazer aquilo, mais tarde eu vou fazer aquilo outro. E aí eu vi o Riducci aqui ministrando a festa que aconteceu aqui. E entendi que é assim que a gente vence Satanás. É assim que a gente vence o maligno. A palavra de sois fortes, a palavra de Deus está em vós e tendes vencido o maligno. É desse jeitinho mesmo que o Espírito Santo quer nos conduzir. É uma palavra muito breve. Eu preparei uma palavra muito breve. Mas é isso que o Espírito Santo tem para nós essa noite. Que estejamos envolvidos com amor, envolvidos de todo o nosso coração, ainda que sejamos anônimos, ainda que não apareçamos tanto. E que a palavra manifesta em nós venha salvar muitas e muitas vidas. Talvez tenham jovens aqui que tenham vindo a primeira, a segunda vez, estejam começando a andar com Jesus. Eu quero dizer para você que você também, aquilo que você tem a dizer, mesmo tendo esse primeiro contato com Cristo, pode mudar o que está acontecendo na tua casa. Aí você me diz, olha, ninguém na minha casa acredita em mim por causa das coisas erradas que eu já fiz. Esse mesmo Deus que com amor te atraiu até aqui, Ele vai te encher de graça, vai construir um relacionamento com você. E a partir desse relacionamento com você, as palavras que brotarem na tua boca vão sim transformar a sua família. Eles vão sim te escutar. E você vai ser reconhecido como um jovem a quem o Senhor abençoa. Deus abençoe a igreja. Graças a Deus. Interessante o que Deus quer falar conosco. Eu dei 20 minutos para ele, por isso que ele foi breve. Mas o sobrinho de Paulo tinha o que dizer. O foco da mensagem do Anderson é exatamente esse. E você, jovem? Por que você gasta tanto tempo de estar olhando para trás, sendo que você tem muito o que dizer? Todos nós temos muito o que falar, porque muito Deus tem feito em nossas vidas. A palavra dele tem nos fortalecido, tem nos revigorado. Vocês perceberam aqui a linha, não é? Primeiro, a questão do envolvimento. Ele se envolve. Ele podia muito bem, como subiu que Paulo, ficar na dele, mas ele se envolve. Segundo Anderson deixou bem claro, a questão do anonimato, ele não era conhecido, nem a Bíblia diz quem ele era, simplesmente que era sobrinho de Paulo. E depois deixa bem claro que ele tinha uma mensagem, e você tem uma mensagem. Eu vou pedir que os pastores, presbíteros, pode se pregar, Ju, pedir aqui ao Cristiano, que é líder dos jovens. Está filmando, não sei se tem alguém que filma para você aí. Ao Cristiano, que é líder dos jovens. A Mona Lisa, minha filha, que é líder do EJA, não é? E as esposas de pastores que estão aqui. Presbítero, tem vontade? Vem para cá, querido. Nós queremos nesse momento fazer um apelo aos jovens que estão aqui. Eu quero aproveitar a palavra do Anderson, que é uma palavra profunda, reflexiva. Você tem alguma coisa a dizer? Diga a pessoa do seu lado, você tem uma mensagem. Diga, você tem algo a dizer. Não só pelas palavras, mas pelas atitudes, pelos seus gestos. Você tem algo a dizer. Amém? Aleluia. A equipe de adoração vai vir aqui, eles vão cantar aquela palavra, aquele hino. Tua palavra que me fortalece. Eu quero convidar aqui jovens
e adolescentes, todos vocês, sem exceção. Você é jovem, se sente jovem, não é? Nós geralmente temos uma escala de juventude no Brasil de adolescentes, né, a partir de 15 anos de idade e de jovens até aos 30 anos. Então venha para cá, por favor. Você que é jovem, está nessa faixa etária, pode vir aqui, fiquem aqui, por favor. Nós queremos orar por você. Jovem de 50 já passou um pouco. Eu quero que você se aproxime. Depois eu quero pedir que nossos oficiais façam um cerco ao redor deles aí. Vem para cá, se aproxime. Chegue perto. Domingo que vem vai ser sábado e domingo que vem. Vocês podem vir aqui também pro lado aqui da escada, isso assim. Chegue aqui. Muito, se aproxime bem. Venha para cá, não fique aonde você está. Se você tem até 30 anos de idade, você ainda é considerado na lei brasileira jovem, não é? Você vem de 12 anos em diante, faz parte dos juniores e adolescentes, venha para cá. A palavra do Anderson, ela é uma palavra profunda. Diga comigo, eu quero me envolver. Pega a sua mão direita, você que está aqui à frente, e diga, eu quero me envolver. Eu quero me envolver. Não importa. Não importa. Se eu sou reconhecido. Se eu sou reconhecido. Ou não. Eu sou reconhecido. Eu sou reconhecido. Por Deus. Por Deus. E não pelos homens. Não pelos homens. Diga, o Senhor é quem me vê. O Senhor é quem me vê. E mesmo que não saibam. Mesmo que não saibam. Qual é o meu nome? Qual é o meu nome? Ou aquilo que eu fiz. Ou aquilo que eu fiz. Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Deus está vendo. Deus está vendo. E eu tenho uma mensagem. Eu tenho uma mensagem. Eu tenho algo. Eu tenho algo para transmitir. Para dizer. Para falar. Para falar. Diga, eu quero ser. Eu quero ser usado por Deus. Usado por Deus. Para salvar a vida. Para salvar a vida. Como o sobrinho de Paulo. Como o sobrinho foi de Paulo. Usado por Deus. Foi usado